Agora, essa matéria tá muito legal. O piloto Sérgio Jimenez, da equipe Hot Car Competições Bardal, vai explicar como é feita a estratégia de escolha dos pneus para a corrida da Stock Car. Rodou! Parte de pneus na Stock Car é uma coisa que é uma engenharia bastante complicada, é uma coisa que a gente tem que trabalhar bastante durante o ano inteiro, já que a gente só tem 80 pneus durante o ano. Então nós temos que administrar muito bem essa quantidade de pneus. A gente tem normalmente por etapa, nós temos 2 jogos de pneu zero, ou seja, 8 pneus zeros, e temos mais 8 pneus usados, né, que a gente traz da etapa anterior. Então, a gente chega com esses pneus usados, normalmente a gente trabalha durante os treinos com os pneus usados para verificar como é que está o carro e o balanço, para depois no final do treino sempre colocar pelo menos um jogo de pneu novo antes da classificação. Então, na verdade, dos 2 pneus novos, né, 2 jogos de pneu novos que nós temos no final de semana, na verdade ficamos com um só, já que um nós temos que guardar para a classificação, que é o principal treino, né, que nós temos durante o final de semana. Então, é uma engenharia que, se na etapa passada nós usamos muito aqueles pneus que nós temos usados, temos que tomar cuidado com o acerto do carro. O pneu é uma coisa, posso dizer que é a coisa mais importante que tem no carro. Por quê? O pneu é a primeira coisa que toca no solo, então você tem que fazer ele trabalhar na temperatura certa, com a calibragem, né, a pressão dos pneus certa, porque senão todo o balanço do carro é influenciado por causa disso. Então, se você está com uma calibragem que não é adequada para aquele momento da pista ou para aquele tipo de asfalto, você acaba tendo uma reação do carro lá dentro, ou seja, eu tenho um feeling, né, eu tenho um sentimento que o carro está saindo de frente ou de traseira, ou um sentimento que a gente tem às vezes, que é muito difícil para o piloto, que é a falta de grip, né? Então eu não tenho nenhum problema de balanço, né? O carro não sai muito de traseira, não sai muito de frente, mas não vira, né? O tempo não vem porque não tem grip, ou seja, eu não consigo contornar rápido a curva, né? E às vezes está muito ligado a você não estar usando o pneu da maneira correta. Nós temos que fazer um pneu de competição, ele tem que trabalhar numa faixa de 90 a 100 graus. Se você estiver trabalhando com uma temperatura menor do que isso, você sempre vai ter um balanço do carro estranho. Você sempre vai ter um balanço ou escapando de frente, ou escapando de traseira, ou bloqueando a freada, e você não vai saber por quê. E muitas vezes é por causa da temperatura do pneu, por ele estar um pouco mais baixo, por a calibragem não estar correta. Então o pneu posso falar que é 50% do carro, né, para você conseguir acertar. Então toda etapa que nós chegamos, o primeiro trabalho feito da equipe é a gente conseguir sair para a pista com uma base, uma ideia de calibragem e de cambagem, né, para ver se nós estamos atingindo a temperatura que gostaríamos, para ver se a calibragem está correta. Bacana, hein? Agora, olha só que curioso, ó. No carro de passeio, é possível saber quando o pneu está careca, certo? Agora, e no pneu slick da Stock Car? Não esquenta, ó. Quem vai responder é o nosso professor Jimenez. Bom, pessoal, como o pneu slick não tem os gomos como um carro de rua, né? Nós medimos o nosso pneu slick nessa maneira aqui, ó. Como vocês estão vendo, nós temos 4 camadas de furo, né? 4 camadas de furos, onde nós conseguimos checar a profundidade desses furos e saber quantidade de borracha que nós temos. Então, normalmente, após nós usarmos um pneu zero como esse, a gente mede esse pneu zero, a profundidade desse buraquinho, ou seja, colocamos aqui o paquímetro digital, aqui, 2,49, ou seja, nós temos de gordura aqui, de borracha 2,49. Agora eu vou mostrar para vocês um pneu usado. É um pneu que tem uma média de uns 70, 80 quilômetros, tá? Como vocês estão vendo, ó, aonde nós checamos, vocês estão vendo que os buraquinhos tem alguns que já até sumiram.
né? Ó, quase nada, a parte externa e a parte interna onde normalmente come mais devido à cambagem. Então eu vou medir no mesmo local um pneu usado, para vocês verem o buraquinho, que é onde nós medimos a quantidade de borracha menos que tem. Lá era 2,49, 2,45, 1,04, ou seja, um pneu já bem desgastado. Então a gente sabe que esse pneu aqui ele já está bem comprometido, mas é um pneu ali de meia até para fim de corrida, onde a gente consegue pelo menos andar com ele, acertar o carro com o pneu usado, para a gente ter uma ideia, né, o que a gente vai ter de balanço mais ou menos nas corridas. Além disso, nós medimos também a dureza dos 4 pneus quando chegam. Para quê? Para nós sabermos como que está, se nós temos aí os 4 pneus da mesma maneira. Então isso aqui se chama durômetro. Nós medimos ele em 3 estágios. Aqui na ponta, no meio e no interno, para saber como é que ele está de dureza, se não tem nenhuma discrepância, não tem nada, coisa que é muito difícil se achar hoje em dia devido à ótima qualidade que nós temos de pneus e matéria-prima, mas é sempre bom checar antes para a gente não ter nenhum problema, já que é um dos principais pontos do carro, o pneu.